Bom dia, Santa Paz. Lembra nas alturas o poder de Deus na palavra que ele ministra, para que não venha nada perecer no caminho a tua pessoa. Hoje um bom dia seja na tua vida, para que você possa interpretar toda uma história, toda uma bênção, todo o favor do Senhor. Veja só, quer dizer, vejam só, não é referência a outra instituição que exista, seja dos meios de comunicação, mas apenas um elemento circunstancial. Vamos trazer saúde e paz. Elias e a viúva de Serepta. Quer dizer o quê? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Preste atenção. Quando o Senhor faz essa introdução, ele fala Elias. Elias era aquele que o quê? Longo Jesus. O que é longo Jesus? Aquele que não adoece. Por quê? Ele diz, vou ver junto da viúva de Serepta. A viúva de Serepta representa aquela que já não tem mais saúde e somente fim. Mas o Senhor diz, então ele veio para o Senhor dizer, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Que Sidom era um lugar ruim para a viúva de Serepta. E demora-te ali, demora-te ali. E dizer, já há algo para que você veja. Quando você voltar, você fazer-os interpretar. Onde ele é uma mulher viúva, uma mulher que já foi levada para ser viúva, quem te dê comida. Por quê? Aquele que vai, como Elias até ao lado da viúva de Serepta, o que Elias tinha? Elias orava, jejuava, e das suas mãos nada produzia. Aí o Senhor diz, vê pela mão da viúva se você consegue sobreviver junto com uma mulher viúva, como a de Sarepta. Por quê? O que é que ela produz perto de você? Apanhando lenha significa o quê? Peso, sequidão, esteio quebrado. Assim como tornaste, e certamente Elias se tornaria. E lhe chamou e disse, trazei-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Ela queria o quê? Ser ajudado. Elias não ia conseguir produzir nada de bênção perto de ti. Eles falam que eles falam cocar. Cocar significa o quê? É um termo de kizar, ou seja, para não falar coroa, simbologia, nem estratégia. Mas ele diz, peço um vasilho de água para beber, em que eu vou apresentar com todos e fazê-los convencer para não ser como um val de lenha, o que diz aqueles que causam dor, que se empobrece e depois, quando sai daquela expectativa, vir o libertador, o Filho de Deus, que derramou uma gota, preste atenção, uma gota, seja de suor, ou do teu sangue, ou do pão de cada dia, para que eu possa usar isso como estímulo para eu beber de trabalho e não envelhecer. Porque quando você envelhece, ele não tem mais sonho. Ele não compartilha, ele se ensoberbece, ele se tem também um bocado de pão na tua mão. Pão quer dizer, iguais àquele para ser alimentado, ser convencido e não imitar. Porque aquele ser não era como uma benção, mas só uma vasilha de água. Para beber, as pessoas sentam à mesa, comem, não pagam, como vocês podem ver, não pagam, porque ela já diz viúva de Sarepta, não pagam, e não me deixam, até do meu sustento, querem sobreviver. Indo era a buscá-la, então ela já vai buscar aquela mãe que era uma sofredora, perdedora. Ele a chamou, quem? Jesus, ele disse. Com o nome de Elias, na face de Elias, para não viver desse dom. Ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, toda a sua herança era como aquela viúva de Sarepta. Não tinha o quê? Vasilha.
nem de algo produzido pela sua mão para poder beber. E tudo para ele era um sacrifício, comprar alimento, roupa, moradia. Ele diz, porém respondeu, tão certo como vive o Senhor, meu Deus, nada tenho cozido. Veja só, nem alimento levava para aquele que dá, para aquele ou para aquela que lhe dava sustento. Há somente um punhado de farinha, quer dizer o quê? Onde eu sentar, até comer farinha, produzir por um único dom, uma panela e um pouco de azeite numa botija, é suficiente para mim sobreviver. Você dá um sustento, vai e se alimenta. Visa que põe dois cavacos, quer dizer, iguais a mim. E vou preparar esse resto de comida. Então, eu ia preparar assim. Preste atenção. Vejam só aqui, ó. Aleluia. Preste atenção. Ficou até como mão de gigante. Nossa, Jesus Cristo. Diz, para mim, para o meu, aqui, ó, puxando aqui por causa do vento, meu filho. Não era casado, queria ter filho para demonstrar como ele. Como boa notícia. Comeremos e morreremos. O quê? E toda aquela história, eles queriam levar aquelas pessoas para ser como demonstrador, para viver como aquela viúva, para ter um sustento e para lhe dar comida e um pouco de água, e um pouco de sustento de vida. Quando eu estiver doente ou envelhecer, chova sobre mim essa repetição de salvação no primeiro dia. Nunca servir ao Senhor, não ser demonstrador de nenhuma palavra no seu coração do amanhecer ao anoitecer. Então, é um povo que pertence a Sidom. E quem é o Deus de Sidom? É aqueles que são ingratos, com o Criador. É aqueles que o Senhor diz, tirei o meu véu, demora-te ali, onde a mulher viva, para que a viúva que te dê comida. Porque aquele em que foi gerado não era honra, não sabia como viver, mas se levantava somente para as praças e para as boas comidas, panelas. Porque ele diz, vou entorpecer, vou querer andar como facilitador de introdução de uma fronteira ao Jordão. O Jordão significa aquele em que nós, no comportamento desse, não posso me ajustar, me adequar, convencer a ninguém me converter. Aí, para vocês entenderem essa parte, que é muito extenso, vou ficar só por aqui para vocês entenderem a questão do cocar. O cocar significa que uma ilustração nativa é que produzir um alimento, você por dia, você diz em todo ambiente, você pedir na água, no solo, até nas trepadeiras de outras árvores, faz o seu brotar. Então, isso é uma ajuda para que todos aqueles testemunhos ficam fracos, porque ele diz, eu gosto de ver uma memória com em mim, das grandes multidões saem e se sujeitam a todo tipo de fascínio, ela quer divulgar, ela quer vender como bom comportamento para que alguém te dê comida, para alimentar as multidões. Mas o que o Senhor dizia para ele aqui, ó? Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Que bocado de pão? Aí já vão aqueles que Deus levanta como bom guardador, como Elias, como o Salvador, demonstrador, o grande eu sou, para trazê-lo de volta para viver somente daquele dom. Vai ver, tenta sobreviver e depois não hospeda ninguém no Senhor. Não conhece ninguém e diz, porque não chovia sobre a terra que ele sabia. De ir e voltar e dizer assim, transparecer uma imitação de uma mesma face. Eu estou em vários lugares e eu sou vinha para dar a cada uma vasilha de água para eu beber. Aquela diz, não tem monotonia, sou alegria, sou circunstancial, sou convencedor, sou convincente e sou até bom ator e autor. Mas nada faço para ninguém chover, trabalho, moradia, é o que tiver, água pode usar sem ninguém se preocupar. Então, Sidom representa uma terra de nenhuma sabedoria, nenhum dom, nenhuma sabedoria, nem demora-te aqui, nem ali, não demoram em nenhum lugar onde nasce uma sabedoria, porque a terra
está o que? Vazia. Somente gosta de lançar chuva. Eu vou falar assim, até pedindo filhos, desonra. E nada pede para que um entre em um ambiente e fique lá e aprenda a trabalhar e da palavra do Senhor e exista uma sabedoria de trabalho e sustento. Então, para que vocês possam entender o que acontece com algumas feitorias. Vamos procurar saber, vamos investigar quem está nessa torrente que seca, né? Seca toda bênção, toda sabedoria, toda literatura é desprezada, todo trabalho, toda honra, todo convite de paz. Vamos ver, e só desonde vou falar assim para vocês entenderem também, é que o Espírito Santo me revela que é terra onde só tem em sequidão, do lado do Senhor abençoado, somente de desonra, como os grandes monumentos que aparentam alegria, noite de 6, 7 dias até um mês de desonra para desencontrar solução, para encontrar sons para que eu possa exercer um dom para encher com uma vasilha de água para beber. Como eu sou, trouxe aqui uma especiaria para você vender, para você comercializar. Mas eu não comercializar, mas eu não professo o nome do Senhor, o nome do autor. Então, eu tenho que evangelizar, crendo que quando o Senhor Elias e a viúva disseram, vamos orar, ajudar esse povo para dar sobrevivência. Esse era o trabalho. Aí da monotonia, não só assim como os grandes artistas que dizem assim, eu estou mais perto do que eu sou. Eu sempre estou mais perto do que eu sou. Quando eu levanto pela manhã, nada eu te peço, porque já sei onde está toda a honra, todo o vazio do grande autor. Eu quero dar água para beber, indo ela buscá-la. Ele a chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão, e o vazio não se extinguirá. Deixa chover sobre a terra tudo que será fronteira para o Jordão. O sofrimento é escassez e nunca faltará meu bom patrão. Então vamos aprender um pouquinho. Né? Vamos trazer uma sabedoria a quem precisa receber do Senhor um dom. Não vamos aqui chegar e colocar uma cruz, um peso, uma moldura, porque assim nasceu. Vamos entender um processo que Deus vai falar. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. A bênção do Senhor não se extingue. Vamos saber onde foi que tornou doença, sem sabor, doença não, descaso. Viúva quer dizer descaso. Ficou desamparada, não houve restauração da filiação, falar assim, filiação pai e mãe, da honra de pai e mãe. Não houve um retorno, não houve uma gratidão, um reconhecimento, uma hospedaria. Nem dar água para beber, nem passaram nos meus lábios o que? Água. Como dizia ali no Evangelho em Lázaro e o rico, né? Em que Lázaro sentava nas portas, mas Lázaro o que? Não era uma viúva que dava todas as comidas. Ia para o campo, trabalhava, vendia, e quando chegava às suas portas era o quê? Não era nem hospedaria, era inútil, Senhor. Por quê? Não tinha como manter no sol quente sempre para fazer as vestes, fazer unha, cuidar do cabelo. Acordava de manhã, trazia já o bordão para a mãe, para toda a família, todo o pão. E quando chegava das igrejas, tinha que sentar como se nada soubesse nem falar, nem clamar. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vamos esperar um tempo bom, nada sobrará, nada sobrará. Deus irá buscá-la como Senhora viva, Senhora abençoada, para abençoar toda a família.